Un ciclista, ¿tá? De larga distancia presenta un alto rendimiento en actividades prolongadas y de baja intensidad. ¿Okay? Al analizar una biopsia muscular se observa el predominio muscular tipo 1 en los miembros inferiores de la persona. ¿Sí? Ciclista. ¿Qué ciclista? Ciclista, ¿qué tipo de músculo va a tener? ¿Vermelho o blanco? Vermelho, debe ser con mucha hemoglobina, con mucho oxígeno, con mucha mitocondria, porque es ciclismo. Dice, de larga distancia, de alto rendimiento. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cuál de las siguientes características fisiológicas es más representativa en estos tipos de músculos? Y como que es un ciclista que tiene alto rendimiento, tiene alto rendimiento, entonces en este caso va a tener, nuestro resumito mental va a ser mucho oxígeno, mucha mitocondria, mucho ATP. ¿Y qué tipo de metabolismo tiene que ser en eso? Aeróbico. ¿O cómo se llama otro nombre aeróbico? Oxidativo. ¿Puede ser todo ustedes? Vamos allá. Elevada producción de fuerza explosiva con corto tiempo. ¿Está certo o está errado? Errado, fala muito tempo para a pergunta, né? Alta velocidad de contracción con metabolismo anaeróbico. Errado también. Gran resistencia a fatiga, asociados a metabolismo aeróbico. A pergunta A está difícil? Bueno, vamos lá. Siguiente pergunta. Durante un potencial de acción neuronal, ¿sí? Al alcanzar el umbral en el segmento inicial del umbral, ¿sí? Se desencadena una serie de eventos. ¿Cuál de las siguientes secuencias describe de manera precisa o que acontece após atingir o umbral? O que acontece quando vocês atingem o umbral? Va a abrir los canales de sodio que depende del voltaje. Hay una despolarización. Ok, abre los canales de sodio. Ok. Opción A. Activação dos canais de potássio. Opção B. Activação de bomba de potássio. Opção C. Inactivação dos canais de sódio. E eu só sobrou uma, né? A opção final para a abertura dos canais de sódio, entendeu? Esse também estava fácil? Estava fácil. Seguinte. Um paciente de 68 anos vai na consulta por muita fatiga, leve ao esforço. No presenta alterações em frequência cardíaca ni cambios significativos na sua pressão arterial, tá? E está mal, simplesmente. Durante a evaluação, se observa um aumento do retorno venoso, o que gera um incremento do volume diastólico final. O que significa até aqui? Llega mais sangue e tem mais sangue, assim traduzido, ¿sí? Não tem evidência de ativação do sistema nervoso autônomo, o sea, o cerebro aí não está funcionando, nem cambios de níveis hormonais, ou seja, que está solamente funcionando quem? Frankenstein, sim, nesse caso. Pero está só funcionando o coração, não tem outra coisa funcionando, só o coração. Em relação com regulação intrínseca do coração, a partir daí você já sabe, Frankenstein, intrínseca, tá? Qual é a resposta fisiológica mais provável neste paciente? Sim? Disminuição da contractilidade.
por sobrecarga ventricular. Não, você tem que aumentar, né, a ativação do sistema simpático. Eu acabei de falar que o cérebro não funciona aí, né? Aí falou isso, né? Bueno, aumenta a força de contração por estiramento das fibras miocárdicas. E o último fala, diminui o volume sistólico. Bueno, qual seria a resposta certa? Aumenta a força de contração porque se estica as fibras, né? Imagina só que você não entende, tem? Diminuição da contratividade não vai ser, porque você está tentando acelerar, né? A ativação do sistema tampouco é porque o cérebro não funciona, vai ver, né? E o último vai dar assim, diminuição do volume sistólico. Mas como que assim se está chegando mais sangue? Como assim, né? Tem que sair mais sangue. Então, o único que sobrou é aumentar a força de contração. Não estava tão difícil, não. Vamos colocar assim, um nível mais alto. Tampoco era impossível, ¿sí? A ver, otro. Un paciente de 60 años va a ir por palpitações tras haber recebido uma notícia que deixa estressado, né? Pessoal, se deixa uma notícia que deixa estressado, de onde que vai vir tudo isso? Do cérebro, do rim, do pulmão? Claro, estamos falando de lá, sim, ok. Estressado se libera en sistema adrenalina, ¿vale? O sea, se libera adrenalina, entonces cerebro, sistema nervoso, falamos, né? En la monitorización se observa un aumento da frecuencia cardíaca, además un incremento da força do ventrículo, ok? Sin cambios en retorno venoso ni postcardio, o sea, está acelerado su corazón, ainda no tem cambios ni nada, só acelerou, ok? ¿Cuál das siguientes combinações describe correctamente o efecto fisiológico do paciente? Diminui o inotropismo. ¿Qué es inotropismo para comenzar? ¿Qué era inotropismo? A força de contração. E que é cronotropismo? O tempo ou a frequência cardíaca. E o que eu falei lá em cima? Que acelerou, que aumentou. Então, não é isso. Aumenta o inotropismo sem cambios no cronotropismo. Tá certo ou tá errado? Tá errado também. Como assim? Aumentou sim, mas o outro também aumentou. Depois fala aqui, aumenta o inotropismo e o cronotropismo. Sim. Nesta pergunta, o que eu queria saber é se você entende o que significa inotropismo e cronotropismo, porque na pergunta está a resposta. Porque bem poderia deixar assim, que o senhor está estressado, né, e se ativou o sistema simpático. Qual das respostas ou possíveis eventos está acontecendo? E aí você tem que saber o que ela faz, o que é o inotropismo, um monte de coisa em cima. Mas aí eu já falei que acelerou e já falei que tem mais força. Entenderam? Ou seja, por associação, tu poderia chegar mais ou menos na resposta, tá? Bueno, siguiente. El potencial de acción de un músculo cardíaco presenta la fase meseta, entre paréntesis, 2. ¿Cuál es la implicancia o qué acontece ahí, para, tá? Siguiente. ¿Qué significa isso? O que acontece na fase 2? O que acontece na fase 2 de uma meseta? Entra cálcio. Se entra cálcio, é para que o tempo seja mais tempo ou menos tempo? Ok, perfeito. Vamos lá. Aumenta a velocidade de condução. Não aumenta, sim. Não tem nada a ver, na real, sim. Permite um período refractário absoluto mais corto no tempo. ¿Qué es un periodo refractario absoluto? ¿La primera parte o la segunda parte? A primera parte do potencial. Isso não tem nada a ver, sim? Qual é o que se prolonga no tempo? A primeira parte do desenho ou a segunda
segunda parte do desenho? A segunda parte. ¿Y a segunda parte cómo se llama? ¿Absoluto o relativo? Relativo, ¿sí? Entonces dice, permite un periodo refractario absoluto más corto. No tiene nada que ver con fase 2 con esa porción, ¿sí? Disminuye entrada 18. Permite un periodo refractario relativo más prolongado. Y esa es a respuesta, ¿sí? O sea que ese sería a porción que estamos hablando, ¿no? Siguiente. En la relación con los mecanismos de transporte pasivo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe a diferencia entre difusión simples y facilitada? ¿Sí? Primera cosa, transporte pasivo, ¿gasta o no gasta ATP? No. ¿A favor o en contra de un gradiente? A favor. Muy bien. ¿Cómo se clasifica la difusión pasiva? Transporte pasivo. ¿Cuántas partes o cómo se clasifica? Simples y facilitadas. De ahí un resumido en la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre una simples y una facilitada? Una de ellas tem proteínas y a otra no fala vocês. Pero tem que a difusão simples também tem proteína. Então, qual é a diferença entre as que têm proteína? A palavra-chave é saturação. Lembra que eu falei que a difusão facilitada precisa quem? Saturação. A outra é um túnel que passa por essas palavras, né? Entonces vamos a leer. La difusión simple presenta cinética de saturación. ¿Está certo? Está errado. ¿Quién que presenta saturación? Facilitada. ¿Sí? Bueno, la difusión facilitada puede presentar competencia entre soluto y un volumen máximo definido y denominado saturación. ¿Está certo ou está errado? Pessoal, é só uma palavra chique aí. En otras palabras, fala, difusión facilitada es saturado. ¿Sí o no? Sí, ese es. Solamente que yo coloqué competencia entre soluto y volumen máximo definido y denominado saturación. O sea, yo coloqué como nome biológico para y qué significa para vocês. E essa é a resposta, sim? Só que vocês têm que interpretar o que vocês leem, sim? Ambos utilizam ATP. Tem nada a ver, sim? A ver, o que mais? La difusión simple es selectivo. Tampoco no. Selectivo por proteínas específicas. No, porque tem umas simples que só passa com os gases, não tem proteína, não. ¿Sí? Entonces, ok. Siguiente. Considerando las diferencias estructurales y funcionales entre el músculo liso y estriado, aquí fala qual é a função compartilhada entre a troponina C e a hemoglobina. E qual é? Se liga ao cálcio, né? Daí fala assim: hidrolizan ATP. Inhiben directamente o enzima ATPase. Activan el canal de sodio. Eso sobre uno. Ambas se juntam ao cálcio. Não está tão difícil não. São 7 já. Tá? Essa foi a prova, sim? Não é outra prova não. Dice acá. En una célula eucariota hepática. Eu pergunto para vocês, eu falei do fígado quando? Eu falei do fígado sim, mas quando que eu falei do fígado? Em toda a minha aula que eu falei, em que momento eu falei do fígado? Glucógeno. Essa é a única coisa que eu falei do fígado, mas eu não expliquei se faz bile, se faz não sei o que cara, não, só falei do glucógeno, só isso. Então, pessoal, não fiquem no fígado, entenderam? Vocês continuem lendo e falam um aumento do fosfolípidos e triglicéridos. O sea, o fígado se observa que aumenta a síntese de fosfolípidos. E o que eu quero perguntar aqui?
aqui, eu. O que eu quero perguntar aí? Qual seria a pergunta aí? Antes de ler tudo. Não, porque eu não. Como que fala fosfolípidos e triglicéridos, não é açúcar. Entenderam? De que eu quero falar até aí? Só temos três coisas: carboidratos, lípidos e proteínas. De que eu estou falando até aí? Do lípido. Até aí eu estou falando de quê? De lípidos, fosfolípidos e triglicéridos, será? Estou falando de lípido, sim? Aí diz, não entendi até aí, por exemplo. Ok. Considerando a organização subcelular e as vias metabólicas, vocês já viram metabolismo de lípidos comigo? Nunca. Ok, blá, 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 blá. Né? Qual das seguintes afirmações descreve de maneira mais precisa a síntese de lípido? Em outras palavras, onde se fabrica lípido? Em uma célula. Retículo endoplasmático liso. Entenderam? Essa é a pergunta real. Sim? Só que você está mais chique aqui, nada mais é isso. Só que a ideia é que vocês entendem, síntese de lípido. E vocês aprenderam que as células podem sintetizar lípido onde? No retículo endoplasmático liso. Sim? Por exemplo, uma das respostas aqui fala: os fosfolípidos se sintetizam no núcleo. O fosfolípido, não, os ácidos graxos se sintetizam na mitocôndria. Isso nós não falamos, né? A síntese de lípido acontece no retículo endoplasmático rugoso. Aí só sobra uma resposta, pessoal. E aí justamente fala: a síntese de grasa acontece no citosol, sim, é verdade, e posterior a uma coisa chamada esterificação, passa a ir no retículo endoplasmático liso. Pessoal, não sei o que é esterificação, ok, mas pessoal, a única coisa que fala retículo endoplasmático liso é essa. Se eu quero, por exemplo, dar metabolismo lipídico, aí pode ser que eu coloque tudo, as 4 enunciados com retículo endoplasmático e perguntar as passos. Eu nunca falei disso. Então, eu só quero saber onde que essa coisa acontece. Okay? Não se embanem por uma coisa simples. É simples, tá? Ok? Então, você tem que encontrar a palavra-chave da pergunta. Ok? E eu não vou fugir. Outra coisa interessante, que eu falo de mim, eu não sei de outros professores, tá? Se eu nunca falei de capivara para vocês, e capivara está na prova, qual é a resposta? Entendeu? Coloquei aí para poder encher uma linha mais, sim? Mas em algum lado está a resposta. E se não está, é porque a pergunta está mal. Assim de simples, tá? Muito bem. Vamos lá, continuar. Continuando. En la unión neuromuscular, silencio, vamos a escuchar. En la unión neuromuscular, el inicio de la despolarización, ¿sí? Acontece, ¿por qué? En síntesis, resumido todo, acontece ¿por qué? ¿Sí? ¿Y por qué acontece que un músculo estriado esquelético tenga una despolarización? ¿O qué precisa para tener una despolarización? Entrada do sódio, mas no músculo estriado esquelético entra sódio assim porque quer? E por que tem que ter? Como? Não. Tem um botãozinho. Acetilcolina. Necessito acetilcolina, que se junta ao seu receptor e abre o canal de sódio, né? Vamos lá, forcinha. Muito bem. Então, aí fala opção A. União de acetilcolina com seu receptor pós-sináptico, gerando a abertura dos canais iônicos e a entrada de sódio.
E essa não é a resposta, essa é a resposta, né? Os demais falam assim: ativação da bomba só de potássio, saída de potássio. E o outro fala função do caos. Tem só uma resposta certa. Seguinte. Ai, meu Deus do céu. Aí falava o tema da osmolaridade, né? Tem aqui que você tinha que calcular a osmolaridade. Por que eu normalmente trago para vocês esse tipo de cálculos? Não é que eu quero saber se vocês são matemáticos da vida, tá? Por isso que eu coloco fórmula e eu mando trazer vocês calculador. Eu quero que vocês sepam como funciona a fórmula, sim? Se vocês sabem usar a fórmula matemática, é só isso que eu quero saber. Por quê? Primeiro, porque muita pessoa não sabe como se faz uma fórmula, sim? E segundo, a utilidade, isso vai ser de útil para vocês, tá? Como eu já expliquei em aulas anteriores, a maior parte das fórmulas, sim, que nós vamos estar vendo comigo, pelo menos, eu sempre coloco na prova, sim? Gran parte delas, muito poucas, assim como o débito cardíaco, que eu não coloco e vocês têm que decorar, sim? Mas, por exemplo, nas provas final, a última folha não é nem sequer para fazer nada. Por quê? Porque só fala assim, formulário, use as fórmulas se quer, fala assim. Tem um monte de fórmula. A única coisa que tu tem que saber é qual é para cada caso clínico que está aí. Entender? Por quê? Porque disso se trata justamente quando você trabalha em medicina. Como que você vai fazer coisas se não sabe qual que é qual? Entender? E também como se usa. Esse também é outro detalhe, sim? Então, é mais para saber a utilidade, sim? Porque senão, você está a fórmula, está o laboratório, mas não está a parte funcionante da pessoa, sim? Bueno, siguiente. Un atleta especializado en sprint, entre paréntesis, carrera de corta distancia, esos que hacen así una carrera, ¿sí? Presenta un predominio de fibras blancas, ¿ok? Tipo 2. Fibras blancas. ¿Por qué blanca? Porque el anaeróbico no tiene, ¿qué? Mioglobina, o hemoglobina, en este caso mioglobina, no tiene mitocondria, muchas, y no tiene, ¿qué? ATP, ¿ok? Para aquí. ¿Cuáles son las características de este músculo? Baja velocidad de contracción y alta resistencia a fatiga. Estos tipos de fibras blancas resisten fatiga. No, então não é a resposta, porque o ciclista resiste fatiga, mas o fisiculturista não, né? Vocês não vão fazer 2 horas de levantamento seguidas de pesa peitoral, né? Você faz e descansa, né? Até um certo ponto outra vez, sim? Bueno, siguiente. Alta densidade de mitocôndria. Não é. Continúe embaixo. Alta velocidad de contracción y predominio de metabolismo anaeróbico. Esa es la respuesta, ¿sí? Después otro fala muitos capilares. No. Entonces, no es. Siguiente. O sea que si você respondeu bem a primeira, tu responde bem esta, porque é o contrário, né? Bueno. Siguiente. Mas por que hoje tem muita pessoa? Hoje tem muita pessoa na sala. Estou vendo demais pessoas hoje. Siguiente. Um médico forense evalua um cadáver. Eu pergunto para vocês já deram aula de medicina forense? Não, então não importa, não interessa. Sim? Observa uma rigidez marcada. Eu falei sobre rigidez cadavérica na sala, eu falei. Eu expliquei o mecanismo fisiológico do porquê o cadáver fica duro e rígido, ¿sí? Então, por que fica duro e rígido o músculo do cadáver? Porque não tem o quê? ATP. Olha só, cadáver, ¿sí? Está morto. Aumenta a
ATP. Não, está morto. ¿Sí? A la otra. Activación persistente da bomba sodio-potasio. Está morto. Não funciona. ¿Sí? Só sobrou dois. Tá? Disminuição do cálcio, pode ser. Por inactivação do retículo. Não sei. Vamos ver a última. Falta ATP que impide a separação da miosina da actina. Essa é a resposta mais lógica nesse assunto científico que você vai chutar. Sim? Bueno, vamos lá. Siguiente. Un paciente de 72 años, él está mal, ¿sí? Y tiene un laboratorio con hiponatremia, ¿tá? Tem hiponatremia. E olha isso que fala aqui. Associado a uma diminuição da osmolaridade. É meio lógico, não tem sódio, tem baixa osmolaridade. Ok. E fala mais. Na evaluação neurológica se suspeita de edema cerebral secundário a uma alteração na distribuição dos compartimentos da água. Ok? Edema cerebral. Ok. Vamos na pergunta. Qual dos seguintes processos explica melhor a distribuição da água? Da água. Estou falando de água. Entrada ativa do sódio na célula. Por que essa não é a resposta? Porque não tem sódio. Como que vai entrar sódio se não tem sódio? Tem? Não é a resposta, tá? Inibição das aquaporinas. Uma vez nessa aula eu falei da aquaporina. Sim? Eu falei lá no começo, na primeira aula, mas não é ela, tá? Movimento osmótico. Esse se tem a ver, até aí, tem a ver com a pergunta. Agora fala. Movimento osmótico da água hacia o exterior da célula por o aumento da osmolaridade. O que eu falei para vocês? Como está a osmolaridade do senhor? Baixa ou alta? E como que vai sair a água para fora se está baixa? Para onde que vai a água? Quando a água vai para onde? Para dentro da célula. E aí está falando que é para fora. Então, a última fala. Movimento osmótico da água hacia o interior da célula. Isso assim é. Sim? Porque fora tem baixa osmolaridade. E essa é a resposta. Entenderam? Basicamente, em outras palavras, o enunciado já te falou a resposta. Tu simplesmente tinha que ler com outras palavras. É tipo inotropismo e cronotropismo, entenderam? Aqui só falou a mesma coisa, assim, com palavras científicas diferentes. Então, falou assim, está enematizado porque baixa a osmolaridade. Entenderam? Então, não tem muito aí a se pensar. Bueno. Siguiente pregunta, sobre el ruido cardíaco, número 2. ¿Por qué tem o segundo barulho do coração? Fechamento pequeno. Celular, essa sim, essa é melhor, né? Você fechou as válvulas melhor. Então vamos lá, diz acá. Porque se enche rápido o ventrículo. Não é a resposta, tá? Ok. Porque o período de enchimento, até aí a carne continua lento, tá? Diz, corresponde quando se fecha as válvulas semilunares, sim, e é o período de relaxação e sofrimento. E essa é a resposta. O relaxa-se e se fecha as válvulas semilunares. Essa seria uma resposta. A outra fala, porque se fecha, mentira, porque se sabe encontrar, porque se fecha a válvula abre. Essa não é. ¿Entenderam? Bueno, sobre a contracção isovolumétrica. O que acontece na contracção isovolumétrica? Qual válvula se fecha? Atrioventricular. Ok.
¿Y cuál válvula? ¿La sangre sale, sí o no? No. Muy bien, entonces vámonos. Dice acá, la presión del ventrículo supera al de la aurícula, produciendo un cierre de la válvula AV, o sea, mientras el volumen comienza a disminuir en el ventrículo. Esa no ve. Até ponto estava certo. Después ya errou, tá? Bueno, vamos lá. Dice acá, a presión del ventrículo es menor que a aorta, permitiendo a apertura da semi lunar. No tiene nada a ver con pregunta, ¿sí? Se inicia un enchimento pasivo debido a relajación. Pessoal, essa nunca vai ser. Por que essa nunca vai ser? Qual é a pergunta? Contração. E eu estou te falando de quê? Relaxação. Não tem nada a ver. Tipo, um é branco e outro é preto, tá? E aí falou aqui, se produz o fechamento das válvulas aurículas ventriculares, aumenta a pressão e cambia de volume. E essa é a resposta correta. Que você fecha a válvula AV e não tem câmbio de volume, tá? Bueno. Siguiente. Aqui fala que um paciente tem o quê? Hipopotassemia porque vomita muito, sim? Pergunto para vocês, o vômito importa para vocês? Até agora, importa? O que importa aí? A hipopotassemia, entenderam? Essa é a coisa que vocês têm que prestar atenção. Não importa se, sei lá, se desangrou, que não funciona. Até agora vocês não sabem por que vomita, o mecanismo do vômito. Esse é o que vocês têm que tentar não ter medo do caso clínico. Entenderam? Eu, por exemplo, dou aula, agora não, né? Mas eu dou aula em anatomia e tudo. Até os meninos de anatomia têm casos clínicos. Só que eu pergunto o quê? Anatomia. Entenderam? Só para vocês entenderem. Tem um caso clínico de anatomia 1, que eu faço sempre. Por exemplo, que a pessoa tem derrame pleural e que tem, sei lá, pulso na pleura e que temos que fazer drenagem pleural. Esse menino que tem anatomia, importa o drenagem pleural? E aí eu pergunto assim, o cirurgião, por onde ele tem que meter um tubo na borda da costela? E por quê? Isso é uma pergunta de anatomia. Ou seja, que não importa realmente tanto para ele, vocês até o ponto do caso. Importa o quê? A pergunta. Entenderam? A pergunta que importa. Quanto mais avançamos, mais importa o caso clínico, sim? Porque vocês vão entendendo mais o porquê das coisas. Até agora vocês entendem de quê? Contração. Sim? Agora estão entendendo do coração. Então, quanto mais sabem, mais coisas são obrigados a entender. Muito bem, vamos lá. Aqui fala, células secretoras del pâncreas. Eu falei de pâncreas aqui? Não importa. Sim? Presenta alta síntese e exportação de enzimas proteicas. O que importa até aqui na pergunta? Proteína. De proteína eu falei? Sim, proteína eu falei. Lá no começo do semestre. Sim? Durante o análise microscópico, falei, né? Para aqui, muitas organelas estão produzindo muitas proteínas. Ok. Pergunta final. Qual é o sítio principal da síntese proteica? A secreção que é a ruta intracelular. Sim? Então, vamos lá. Onde se fabrica proteína? Retículo endoplasmático coágulo. Ok. Ribosomas livres. Não sei, pode ser. Complexo de Golgi. Pode ser núcleo. Não, núcleo não tem nada a ver. Mitocôndria. Não. Lisosomas. E aí sobrou só uma. Retículo endoplasmático rugoso. Complexo de Golgi. Vesícula secretora. Essa seria a resposta. Estava difícil? Não estava tão difícil assim, não. Vamos lá.
explicar para que vocês não tenham um problema na segunda ou na respiratória e a respiratória da respiratória. Tá? Ok? Bueno, meus formatos de prova sempre vão ser desse jeito. Sempre vai ter múltipla escolha, um quadrito e um caso clínico. Sempre. Sim? Por quê? Porque é a forma mais simples de não ficar muito cômodo. A ver, sim? Afinal, são 20 ou 50? Olha, vou ser bem sincera, normalmente eu deixo a escolha do grupo. Quase sempre, 98% das turmas que eu aplico prova, eles querem um ponto cada. Entendeu? Mas aí são mais ou menos 18 páginas. Mas eles estão felizes com 18 páginas, tá? Sim? É. Então, mas todo mundo ficou feliz. Se você leio, não entendi. Seguinte, entenderam? Até você encontrar, leia lá rápido. Até você encontrar uma coisa que sim, entendeu? É o seguinte, como se faz o quadrito? Sim? Esse eu vou colocar aqui para vocês nunca mais errarem. E eu não anular isso daqui, tá? Assim, o quadrito. Sim? El cuadrito está, no se ve nada. ¿Sí? Ah, tem. Verde, está pior. Ah, tem. O quadro é assim. Prestem atenção, depois não erre. ¿Sí? Aqui tem 1, 2, 3, 4 e um X. Assim está, né? Aqui tem palavras. Palavras, e aqui não tem nada, tá bom? Muito bem. E aqui tem assim, uns parênteses e umas definições. Tá? E tal, sim? E o enunciado fala, escutem que bem, fala. Analise e compare os quadros apresentados para identificar a sequência correta dos eventos. Qual quadro que me interessa? O direito ou o esquerdo? Este quadro que tem que completar. Sim? Ok? Muito bem. Ou seja, é como juntar concertinhas, tá? Aí vocês vão juntando, ok? O que tem a ver o X? Vocês vão falhar. Escutem a seguinte linha. Se alguma alternativa não apresenta correspondência, ou seja, significa par, deverá indicar-se com a letra X. E a resposta encontrada, a sequência encontrada, deverá ser registrado na folha de matriz. Ou seja que, um detalhe para vocês não errarem na recuperatória, na parcial, na final, o que fosse. Sim? Pode ser que tenha dois. Em outras palavras, pode se repetir número? Pode. Sim? Isso é uma coisa importante. Se pode se repetir número, sim? Não tem par. Coloco o quê? X. Eu tenho que escrever alguma coisa aqui? Não precisa. Eu só quero saber a sequência aqui. Sabe como? Por exemplo, tinha uma turma e tinha, sei lá, dois, acho que era, né? É assim. Se eu coloco aqui, por exemplo, volume sistólico, sim? E no primeiro eu coloco, sei lá, 70 ml. E aqui embaixo coloca sangue que expulsa na sístole. Então, aqui vale 1 e aqui vale 1 também. É só você juntar o que tem a ver, entendeu? É a mesma coisa. Só que com valor e outro com definição. Então, pode se repetir número e o que não tem par, coloca um X. Aí você tem uma sequência numérica. Sei lá, 1, 2, 3, X, 1. Ou 1, 4, 3, X, 2. Não importa, ou o que fosse. Sim? Aí vocês colocam no papel. Sim? Assim funciona o quadrito. Professora, a senhora faz isso porque quer? Não. Se é por mim, tudo é fechado, ABCD. Mas a faculdade quer que seja de outro jeito. O outro jeito é justificar as coisas. Horrível, né? É melhor esse quadrito aí, sim? Muito bem.
Falava assim, prestem atenção. Por que muitos erraram aqui? A prova final era um caso clínico que tinha 2 perguntas, um ponto cada. Sim? 19 falava sobre o débito cardíaco, que nada mais era essa multiplicação. Aqui eu vi um valor histórico, 60 vezes a frequência que estava aqui, que é 120, né? E dava o valor em ml barra minuto. Se tu não colocou ml barra minuto, não funciona, sim? Por quê? Porque já falei 100 vezes que não iria aceitar, sim? E a outra pergunta, que muitos acertaram a metade da questão, sim? Qual é a osmolaridade? Acertaram. Mas não leram tudo, ou seja, que fizeram e não colocaram que tipo de osmolaridade representa o plasma, sim? Ou seja, que tu tinha que colocar um valor e falar muito osmótico ou hiperosmótico, hiperosmótico, sei lá o que, sim? Qual é a osmolaridade normal? Qual é o normal? 100, 200, quanto? 290 a 300. Se é muito, é hiperosmótico. Se é pouco, é hipoosmótico. Está do aí é isosmótico, né? Bueno, entonces, essa era a prova de vocês, sim? Perfeito.